Bom, então vamos começar, né? Bem-vindos a mais um podcast ACM. Hoje estamos aqui com a presença do Henrique Saraiva, do Viagens ao Virar da Esquina. O objetivo de hoje é falar sobre, entre outras coisas, o marketing social, como forma de ferramenta para nós podermos comunicar de uma forma mais eficaz a segurança em duas rodas. E se calhar resumindo um bocadinho, o podcast ACM tem como base nesta campanha o cérebro motociclista, o obstáculo motociclista e a coexistência. No capítulo do cérebro motociclista, a ideia é pensar como é que os motociclistas se preparam, como é que os motociclistas fazem formação, como é que se preparam a nível de vestuário de segurança e como é que lidam com as suas máquinas, não é? A forma como verificam regularmente a corrente, com o cuidado que têm com a moto, ao fim e ao cabo. Depois temos a esfera do obstáculo motociclista, que tem a ver com as questões da estrada, da segurança na estrada, do asfalto, da irregularidade do asfalto, das proteções do asfalto. E por último temos a coexistência, onde lidamos com os outros, com, com outras motas, com outros automóveis, com os caminhões, com os autocarros, com a nova mobilidade elétrica, como as bicicletas e as trotinetes e outros veículos de mobilidade elétrica. E portanto hoje temos aqui o Henrique Saraiva. O Henrique Saraiva, acho que calhar deves passar a apresentar, não é? Quem Com tu certeza. és. Ora bem, tenho 62 anos, sou casado, tenho 4 filhos e 2 netos, sou economista de formação, também passei pela gestão e uma passagem mais breve pela engenharia. E relativamente a estes temas da segurança rodoviária, já há alguns anos largos que dedico alguma atenção, porque numa determinada ocasião, em ambiente académico, necessitei de fazer um trabalho e o foco foi precisamente a segurança rodoviária. E desde essa época continuei a dedicar alguma atenção ao fenómeno, até porque é algo com que nós privamos no dia a dia. Nós que andamos na estrada, andamos nas ruas das nossas cidades, seja de moto, seja de carro, seja a pé, seja qualquer um dos meios que o Pedro referiu, nós convivemos com essa realidade e, portanto, a segurança rodoviária é algo que deve estar na nossa mente, eu não quero dizer a todo momento, mas em permanência. Como é que começou a tua ligação com as motos? Que é para fazermos a tal ponte com todos os outros motociclistas, não é? A minha ligação com as motos é um pouco diferente da maioria dos motociclistas. Eu comecei bastante tarde, já tinha 30, 32 anos, não sabia minimamente nada sobre condução de moto, fui para uma escola de condução, Sabias andar de bicicleta? sabia andar de bicicleta, sim, claro, e fui para uma escola de condução e fiz o percurso normal de iniciação, portanto não tenho aquela escola das cinquentinhas dos anos 80, 90, não tive aquela formação que a maior parte dos motociclistas tiveram quando depois sobem de escalão e têm uma moto de uma cilindrada mais média e que faz essa aprendizagem durante a sua adolescência ou início da vida adulta. Exato. Portanto, eu quando comecei já adulto, já estava casado, já tinha filhos, e por uma circunstância, eu trabalhava no centro de Lisboa e deixou de ser possível naquela altura estacionar automóvel em qualquer sítio. Portanto, antigamente, noutras eras, era relativamente fácil, passou a ser mais difícil, passou a ser praticamente impossível. Exato. E na altura achei que as duas rodas seria uma forma de ultrapassar o problema. E portanto fiz este tal percurso de aprendizagem. Portanto, também quando escolheste a escola de condução, não foste especificamente para uma que soubesses que lidava melhor com os motociclistas? Curiosamente sim, fui. Boa.
não especificamente com os motociclistas, mas tinha tido uma experiência não própria, mas no caso da minha mulher, que ela tirou a carta, já nós estávamos casados, e era uma escola que havia em Lisboa e que tinha um método de ensino bastante peculiar. Eles levavam os alunos para a autoestrada andar a 120, andavam na cidade a uma velocidade normal. Havia a preocupação de estimular o desembaraço enquanto se conduz. Eu recordo-me numa aula que assisti da minha mulher, ele atirou-lhe uma bolsa com lápis para o chão, para os pés, e ela durante a condução teve que ir apanhando os lápis. Portanto, eles criavam algumas condições que favoreciam a aprendizagem e a destreza para coisas que fazem parte do dia-a-dia do condutor, mas que geralmente nas escolas de condução não são ensinadas. E esse se quisermos entrar já no tema, Sim, sim. É um dos problemas que eu vejo hoje em dia e que são dos mais prejudiciais em termos da segurança rodoviária, é precisamente o ensino da condução, seja ele automóvel, seja moto. Os meus filhos, todos eles têm carta, acompanhei todo o processo deles de tirarem a carta, e vi que de facto eles aprenderam a fazer o exame de condução. Todos fizeram o exame à primeira, todos passaram à primeira, mas efetivamente o saber conduzir foi depois. Exato. E isso eu julgo que é uma das principais lacunas do ensino da condução, porque os miúdos ou os novos condutores são, por assim dizer, atirados às feras. Exatamente. Sem Não, terem não é porque não aprendem. Se calhar aprendem. Aprendem, com certeza, mas que como não têm tempo para colocar em prática e ganhar experiência, vão ganhar experiência sozinhos. E vão ganhar sozinhos. Exatamente. No meio da via pública. São literalmente atirados às feras. E mais, cada vez está pior a estrada, não é? A estrada está cada vez pior. E depois vê o seguinte, Pedro. O exame de condução é feito geralmente num percurso que é conhecido, os exercícios são conhecidos, o próprio exame de código é feito em testes de cruzinha, cujas respostas estão todas nos livros do professor Catatal, e portanto, quer dizer, é um exame que já se sabe como é que é. Ora, se eu for a uma escola, a uma faculdade, fazer o exame, que eu já sei o que é que vai acontecer, é evidente que eu passo e se calhar até tenho uma boa nota. Aprendi alguma coisa? Exato. Quer dizer, alguma coisa aprendi, mas não aprendi o suficiente. Esse penso eu que é um dos problemas que afeta, porque a entrada é uma entrada de choque. E como nós sabemos, na nossa profissão de estudantes, nós estamos sempre a aprender, não é? É verdade. Não é só por causa de um exame que eu vou estar apto para fazer, porque fiz aquela formação, fiz aquele exame, mas eu depois tenho que melhorar, tenho que praticar. Isso acho que pronto, exatamente, isso é fundamental. É fundamental, isso já não é da parte do Estado, mas se calhar das famílias colocarem isso na mesa, que é, pá, tu já aprendeste a tirar a condição, mas agora, pá, no caso da moto podem ir fazer um curso na ACM, por exemplo, não é? Eu ia precisamente bater nesse ponto. Coincidiu, o meu filho mais novo, quando ele tirou, foi o único que tirou carta de moto, e quando tirou a carta de moto coincidiu no tempo com a possibilidade de eu ir fazer os cursos do ACM. Uhum. E ele foi comigo. E portanto, ele teve a facilidade de, num curto espaço de tempo, ter feito a aprendizagem na escola de condução. Sim. Não fez a aprendizagem comigo porque com uma moto destas ele não poderia fazer a aprendizagem comigo. Fez a aprendizagem na escola de condução, tirou a carta e logo a seguir foi fazer um exame que de facto o ensinou, ou pelo menos lhe deu mais ferramentas para ele saber conduzir. Exatamente. Foi melhor para ele porque ficou mais preparado, foi melhor para mim que fiquei mais tranquilo. Exatamente. E portanto, mas isto... E na pele dele, qual é a opinião dele em relação a essa aprendizagem? O que é que ele... muito simples. Aprendeu mais naquele dia em que esteve no curso do ACM do que provavelmente nas durante 12 horas de condução que teve. E portanto, eu acho que um dos temas fulcrais é reformular o ensino da condução para que as pessoas, obviamente, sejam habilitadas a fazê-lo, mas saibam o que é que andam a fazer. E se calhar também abordando um bocadinho o tema do marketing social, imagina que tu queres dizer às pessoas que a formação é importante
e que para além de tirarem e fazerem os exames precisam de estar a fazer regularmente ou se calhar, não diria todos os meses, mas ano após ano ou 5 em 5 anos, ir fazer um novo curso de formação para conduzir. Como é que nós iríamos comunicar esse tipo de iniciativa? Ou então que, por exemplo, a carta agora tens, tiras o exame, mas daqui a um ano tens que voltar cá, por exemplo. Não sei se um ano seria o espaço razoável, talvez um pouquinho mais, porque depende. E é preciso também analisar o ponto de vista económico. Analisar o indivíduo. Exatamente. Há indivíduos que têm mais tendência para a condução e outros têm menos tendência para a condução. Isso é uma coisa que eu é uma daquelas intranquilidades que eu tenho. Nós habituámos no nosso país, não sei se nos outros será igual, talvez não, temos direitos e o conduzir Sim. é quase um direito inalienável da pessoa, como outros que nós temos. Mas façamos uma comparação. Não agora, porque já não tenho idade para isso, mas aqui há umas décadas atrás, eu também tinha direito a ir jogar futebol. Tinha direito a ir para o meu clube, praticar futebol, eventualmente até tentar ser profissional de futebol. É evidente que se eu tentasse fazer, tinha o direito todo. É evidente que se eu tentasse fazer a coisa não ia correr bem, porque não tinha jeito. E isso acontece em muitas outras coisas e a condução é uma delas. É evidente que pode ser frustrante, quiçá traumático para a pessoa chegar à conclusão que não tem jeito para aquilo. E que se calhar a melhor solução é não fazer aquilo, é tentar encontrar uma alternativa. Eu sei que os transportes públicos, por exemplo, em Portugal não são nenhuma especialidade quando funcionam, mas ter uma alternativa. Se a pessoa não tem jeito, quando vai conduzir, vai condicionada, vai intranquila, não vai relaxada, vai estressada, vai preocupada e, portanto, não está suficientemente descontraída para encarar todas as situações do trânsito. Ela já vai condicionada à partida. Exatamente. E, portanto, isso é um fator de insegurança para a própria pessoa e para eventualmente para os outros. E, portanto, eu gostava de chamar a atenção o seguinte, como sabes, fiz os cursos do ACM, já fiz outros cursos de formação de condução de moto, e essa é uma preocupação que eu realço nos motociclistas que não encontro nos automobilistas. Já nós sabemos que já houve centenas, se calhar até mais de milhares de motociclistas que procuraram esses cursos de formação, e estamos a falar de cursos de formação de condução defensiva, de saber conduzir, não é para ir fazer provas na via pública, e não encontro essa preocupação nos automobilistas. Eu não conheço ninguém, haverá com certeza, que tenha tido a preocupação de seu moto próprio ir fazer um curso de formação para melhorar as suas capacidades de condução automóvel. E faz todo o sentido. Porque há noções que não nos são transmitidas no ensino na escola de condução, há noções que muitas vezes nós não temos essa percepção, porque não temos os conhecimentos ou técnicos ou científicos que nos permitam perceber essas realidades. E, portanto, depois vamos para a via pública e, se calhar, algumas situações que poderíamos estar defendidos perante elas não estamos. E depois as coisas acontecem, podem ser coisas pequenas, mas uma coisa pequena pode gerar uma coisa grande. Em relação a isso, por exemplo, nós esta semana foi o segundo Fórum da Segurança Rodoviária para Motociclistas e falou-se, já no segundo ano consecutivo, falou-se na sinistralidade das motos e existe um número, não é? Existe um número de pessoas que morreram, mas não está definido nesses números. Pronto, ok, tu consegues perceber quem é que faleceu por causa de uma colisão ou por causa de um despiste. Talvez. Não é? Mas não consegues exatamente perceber, a nível de dados, porque é que aconteceu mesmo. O que é que aconteceu mesmo a cada uma dessas pessoas. É verdade. Porque eu acho que, lá está, no marketing social em relação à obtenção da carta e agora o marketing social em relação a perceber qual é o objetivo, não é, do marketing social, é comunicar um determinado assunto. Então vamos pôr as coisas em perspectiva. Sim. O estar a chamar o marketing, neste caso chamemos-lhe marketing social, porque não estamos a falar na colocação de um produto comercial, ou de um bem ou de um serviço, ou de uma marca, faz
faz sentido pelo seguinte, vamos abstrair um pouco o sentido literal das palavras. Aquilo que eu quero fazer, em termos de segurança rodoviária, e eu chamo a atenção, estou sempre a falar em termos de segurança rodoviária e estou a tentar não fugir para sinistralidade rodoviária e depois mais à frente já veremos porquê. Exato. O tema é que aquilo que eu quero é identificar um conjunto de produtos, lá está, não vamos ao sentido literal, produtos que eu quero vender ou utente de via pública. E aqui estou a falar aos motociclistas em concreto, mas também posso falar para os automobilistas, posso falar para os peões, para todos. Eu tenho que saber que produto é que eu quero vender. E mais, eu tenho que saber como é que eu vendo esse produto por forma a que quem me vai comprar entenda não só que quer comprar, que perceba porque é que o quer comprar. Exatamente. Que produtos é que nós estamos a falar? Tem que ser coisas concretas, coisas simples e que sejam facilmente perceptíveis. Eu posso vender, ou tentar vender, um conceito abstrato de segurança rodoviária, de um objetivo utópico de sinistralidade zero, de não haver vítimas fatais na estrada. Isso é uma utopia. As utopias são bonitas, algumas delas tiveram um mau resultado na história, mas são bonitas, mas não nos levam em concreto a nada. A resolução do A resolução do problema. Eu tenho que ter as ferramentas necessárias, e eu aqui chamo a atenção, nós no marketing, que foi no fundo a minha profissão durante cerca de 30 anos, nós temos que saber, quando queremos colocar um produto, temos que ter por trás uma bagagem de conhecimento que nos permita identificar não só que aquele produto tem as características que o mercado quer ou precisa, Sim. como eu sei qual é o tipo de linguagem que tenho que encontrar para o colocar. E também a nível de dados, né? Exatamente, exatos, os dados são para que tu fundamentais. possas Se eu quiser atingir esse colocar objetivo um claramente. determinado produto à venda, Sim. se eu quiser colocar um determinado... Quantos consumidores é que tens? Qual é a dimensão do meu mercado? Dentro dos consumidores, quais são que escolhem A, Exatamente. escolhem C, escolhem B, etc. Né? E eu para saber Estudo tudo de isso, mercado. faço um estudo de mercado. Ou faço um estudo de mercado e vou buscar toda a minha informação analítica que eu possa ter do passado de produtos similares ou outros, mas que me representem aquele mercado que eu quero atingir. Exato. E nós aqui já estamos a ver duas coisas. Por um lado, a utilização de ferramentas concretas, uma ciência social, que poderemos chamar o marketing, mas que existem ferramentas e elas existem e podem ser adaptadas. Uhum. E depois, algo que nós necessitamos como de pão para a boca, que é informação sobre aquilo que acontece nas estradas. Exatamente. Ou seja, se eu definir que o meu produto é, por exemplo... a coexistência. Eu mesmo a coexistência eu já acho que é abstrato mais abstrato. Eu ia a coisas mais concretas. A não utilização do telemóvel. Exato. A utilização dos piscas. Exato. Olhar duas vezes. O olhar duas vezes. A importância do espelho, dos espelhos retrovisores. Coisas concretas. É evidente que depois, quando começamos a descascar todo o processo... Mas será que foram essas as causas dos acidentes que aconteceram no ano passado? Eu gostava de saber. Não é? Mas será que foi o facto de não olharem para o espelho, que foi o facto de não respeitarem a velocidade, que foi o facto não sabemos. de... Não sabemos. Não é? E porquê? Para preparar esta nossa conversa, fui analisar o último relatório de sinistralidade. Diz respeito ao período de janeiro a outubro de 2022. Já há muito tempo, confesso que não olhava para estes relatórios e ia ouvindo na comunicação social os resumos que são feitos quando aparecem, e já há muito tempo não olhava para ele e confesso que mais uma vez, confirmou a minha opinião, eu fiquei assustado, ou, se quisermos, não sei, eu poderia utilizar outro termo. Eu vou dar dois exemplos, trouxe-os aqui, vou ler, porque obviamente não retive de memória. No relatório de sinistralidade são identificadas certas conjunturas em que ocorrem os acidentes. Ou seja, quem prepara a informação tem todos os acidentes que ocorreram, e estamos a falar de acidentes com vítimas mortais, feridos graves ou feridos ligeiros. Exato. E portanto, nós temos o inventário de todos os acidentes. Porquê? Porque qualquer acidente que
tenha um efeito desses, obrigatoriamente as autoridades são obrigadas a intervir e, portanto, a partir daí há uma recolha de informação. Se ela é correta ou não, eu acho que não, ou pelo menos é insuficiente, mas existe. E, portanto, com base nisso, são feitos os relatórios de sinistralidade. E depois o relatório, que basicamente é algo que poderia ser igual se eu resolvesse fazer um apanhado das minhas compras de supermercado durante 2 anos e começasse a fazer umas contagens, uns somatórios, umas percentagens, uns deltas, umas variações de um ano para o outro. Aquilo é uma coisa completamente básica, sob esse ponto de vista, que depois, ao ser feito assim, de certa forma inviabiliza depois análises posteriores, porque não se consegue tirar nada dali. Uma das visões que o relatório tem é analisar as circunstâncias, algumas circunstâncias do ambiente em que ocorreu o acidente. Uma delas são os fatores atmosféricos. E é verdade. Quando reparei que havia esta análise, procurei-a, porque efetivamente é do comum bom senso que se eu sair de mota à chuva, de carro, mas de moto à chuva, o risco de me acontecer alguma coisa é superior do que se eu sair numa bela tarde de primavera, sol, temperatura amena, sem vento, impecável. Bem, o que é que me diz o relatório de sinistralidade? E eu vou ler. No que respeita às condições atmosféricas entre janeiro e outubro de 2022, o bom tempo foi a condição de 87,6% dos acidentes, mais 15,2% face a 2021, de 91,1% das vítimas mortais e de 90,8% dos feridos graves. O segundo fator atmosférico mais relevante, a chuva, esteve presente em 11,8% dos acidentes, mais 12,7% face a 2021. Ou seja, eu ao ler isto, o que é que eu concluo? O melhor é eu sair quando está a chover, porque a maior parte dos acidentes acontece quando está a bom tempo. Verdade. Isto é um absurdo, para não lhe chamar outra coisa. O relatório tem depois um quadro em que analisa outras... Mas também não discrimina se é motociclista, se Não. é geral. É geral. Portanto, Geral. não há essa discriminação. O que, desde logo, é uma insuficiência grave. Há, a um nível mais elevado da análise, se o acidente foi de motociclo ou se foi de automóvel, mas depois não existe. E isso podia acontecer, podia-se fazer. Uma curiosidade, o relatório tem um quadro depois com todos os dados, com os dados com estes. O fator, neste período de janeiro a outubro de 2022, que teve a maior melhoria, ou seja, que teve o maior decréscimo de sinistralidade, foi a neve. Pois. Ou seja, reduziu 70 e tal %. Ou seja, a condição ideal para eu ir conduzir, seja carro, seja moto, é com neve, é um absurdo. Isto é um absurdo. Portanto, não faz sentido. Vejamos outro nível de análise, ainda mantendo no relatório de sinistralidade. O ano passado, eu depois fui confirmar, foi no final de agosto, houve um motociclista que teve um acidente fatal. Ele faleceu no acidente, e o acidente foi por uma razão completamente, eu não diria absurda, porque não é assim tão rara. É algo que se passa já há mais de 20 anos, que eu tenho conhecimento, e que aparentemente pouco ou nada é feito em sentido contrário. E não afeta só a segurança rodoviária, afeta outras coisas, que é a praga de javalis que existem, nomeadamente no Alentejo. Este motociclista vinha manhã cedo da sua quinta, suponho que tinha ido pôr os trabalhadores no início da vindima e regressava a casa. E na estrada, uma estrada municipal alcatroada, perto de Évora, embateu contra um javali e faleceu. Como conhecia as circunstâncias do acidente, fui procurar a informação no relatório de sinistralidade, porque o relatório de sinistralidade no final tem uma listagem de todos os acidentes. E o relatório diz o seguinte: portanto, o quadro diz que há uma vítima mortal, foi numa estrada municipal, foi no distrito e concelho de Évora, foi fora da localidade, estrada municipal 1095, depois em termos de zona, município de Évora. E a razão foi atropelamento. Ou seja, o motociclista
chamar-lhe uma colisão, chamemos-lhe o que quisermos, ele atropelou, de facto, um javali. Mas eu, ao ler esta descrição de que foi um atropelamento numa estrada municipal, que conclusão é que eu tiro? Eu não tiro conclusão E a nenhuma. nível de seguradoras? Eu não tiro conclusão nenhuma. Será porque foi que a vítima mortal foi o javali, porque foi atropelado? E de facto o javali também morreu. Mas, quer dizer, isto é um absurdo. Este tipo de informação não é tratada. Ou seja, nós sabemos, ou pelo menos quem conhece a região, que há este risco nas estradas, porque, por razões que não vêm agora ao caso, existe quase que uma praga de javalis. Portanto, existem javalis em maior número do que aquele que deveria existir. E eles procuram comida e, inevitavelmente, de um momento ou outro, atravessam uma estrada. Tem havido montes de acidentes, muitos deles com fatalidades, precisamente porque isto não é resolvido, ou não é pelo menos encaminhado a uma resolução. Com os dados deste relatório de sinistralidade, eu nunca lá chegaria. Eu cheguei porque conhecia esta situação concreta, vi que ela estava lá identificada, a informação é insuficiente. Eu, se não tiver dados, se não tiver informação no século XXI, eu não consigo fazer nada. E o problema é que a informação existe. Exatamente. E a forma de a recolher existe. Existe a ciência De analisar. Existe a ciência de promover a recolha de dados de uma forma simples, mas que seja completa. Existe forma de a tratar. Existem evidências. Nós temos tudo se quisermos ter tudo. Mas não. Nós temos uns relatórios que basicamente nos dizem que o melhor é não sair à rua quando está a bom tempo. E também temos a chamada burocracia e cadeias de responsabilidades, não é? Porque depois atiram para um, atiram para o outro. Sim, isso depois... falta o papel I, portanto faz o papel X, porque há um procedimento É. para reagir perante as causas, mas depois às tantas não acontece nada porque fica tudo em stand-by à espera que alguém se decida em lembrar-se. A melhor forma de não resolver um problema é afogá-lo em papel. Exatamente. Isto tem duas vantagens. O interessado anda entretido, até que a um dado momento cansa-se, está farto e desliga. E, por outro lado, no lado oposto, quem teria que resolver os problemas, sejam as seguradoras, seja o Estado, seja o que for, seja a recolha desta informação, seja os próprios motociclistas, essas pessoas ficam inteiramente satisfeitas porque houve um processo e o processo correu bem do ponto de vista formal, portanto todas as formalidades foram cumpridas, a burocracia cumpriu-se e chega-se ao fim e não se resolve nada. Mas todos os intervenientes, exceto a vítima, todos os intervenientes ficaram satisfeitos. A vítima e as pessoas do grupo, do agregado familiar. É evidente. Portanto, se calhar sintetizando um pouco, a chamada de atenção que eu queria fazer relativamente à utilização de ferramentas, que podemos lhe chamar marketing social, por exemplo, que poderiam ser, de facto, uma ajuda para tentarmos minimizar este problema, ou maximizarmos, se olharmos sob a perspectiva da segurança rodoviária, quer dizer, faltam-nos ferramentas. Porquê? Porque quando temos a possibilidade de obter a informação, nós não o fazemos. E hoje em dia, estamos em 2023, eu não me recordo de nenhum setor em que a informação não seja fundamental. Mesmo. Não há. Estamos na era da informação por algum motivo. E temos capacidade de processar informação como há 20, 40, 60 anos não havia, e nós mantemos-nos com coisas de há 20, 40 ou 60 anos. Deixa-me dar-te um exemplo e antecipando se calhar algum ponto que nós íamos mais à frente. Os limites de velocidade. Bora, vamos tratar dessa parte. Os limites de velocidade. Os limites de velocidade fora das localidades, dentro das localidades eram bem mais antigos, estavam previstos no Código da Estrada, não sei desde quando, provavelmente quase desde o início, foram estabelecidos em 1973, a quando de um dos choques petrolíferos. O motivo foi único e exclusivamente poupança de combustível para minimizar as importações de petróleo, porque na altura era escasso e teve uma subida de preço fabulosa.
E, portanto, Portugal, como aliás outros países da Europa, uma das estratégias que adotaram foi a criação de limites de velocidade para reduzir a velocidade na estrada e reduzir, ipso facto, o consumo. Inicialmente foi estabelecido o limite de 80 e 100, 80 nas estradas nacionais, 100 nas autoestradas, e passado 6 meses passou para 90 a 120, valores que ainda hoje se mantêm. Ora bem, vejamos o seguinte, e não vou estar a questionar se os 90 a 120 são corretos ou não são. Não sei. E tenho a certeza quase absoluta que ninguém sabe se são corretos ou não são. Uma coisa é certa, se eu for a 120, corro mais risco de ter um acidente do que se for a 130 ou a 140. E menos risco se for a 110 ou 100. Se estiver parado, o risco é mínimo, mas existe. Mas há alguma ciência que me diga que o valor ótimo é 120? Ou poderia ser 130? Ou tinha que ser 100? Não há nada, não há estudos. Eu não conheço. E mesmo a nível da curva, que aquela curva, normalmente se calhar eles usam os limites de velocidade para identificar zonas da estrada ou que a estrada está mal construída, ou que tem algum defeito, ou que as pessoas possam relembrar que aquele percurso é um bocadinho mais difícil, então eles reduzem um bocadinho a velocidade. É verdade, mas para isso existem os limites que são estabelecidos fisicamente da estrada, no momento, no local. Agora, em termos genéricos, é bom recordar, 1973 foi há 50 anos. Ui. Curiosamente foi há 50 anos. O que é que acontece? As estradas há 50 anos, e eu recordo-me delas, eram estreitas, sem bermas, ou quando as tinham, eram em declive. Sem sinalização horizontal. Havia alguma, e geralmente bordejadas de árvores. Quem conhece a estrada, a bonita estrada que vai de Castelo Vito para Marvão, tem aí um vislumbre, embora ela hoje em dia já tenha um piso um bocadinho melhor do que os pisos que existiam à época. Porque o asfalto, a estrada, está rodeada a curta distância por uma fiada de árvores. Depois tem aquelas cuequinhas brancas à volta. Sim. Ora bem, as estradas nacionais eram assim. Quem tinha o azar de meter uma ou duas rodas na berma, dificilmente escaparia o abraço, uma oliveira ou um chaparro, uma coisa qualquer do género. Nas autoestradas, nós tínhamos poucas, em 73 havia a autoestrada, havia os 12 km da ponte 25 de Abril, na altura não era 25 de Abril, havia os 7 ou 8 km para o Estádio Nacional, acho que havia um troço, se bem me lembro, julgo que até, não sei se até Alverca, e havia algo junto ao Porto, não sei se para a ponte da Arrábida. Mas nós teríamos de autoestrada 40 km, 50 km, portanto, enfim. Hoje em dia nós temos a segunda maior rede de autoestradas da Europa, em termos, eu julgo que é em termos de per quilómetros de estrada, portanto temos muitos quilómetros de autoestradas e de boas autoestradas, temos estradas nacionais com bom piso, a maior parte delas, algumas nem tanto, mas com bom piso, com bermas, com sinalização, mas mais importante do que isso, nós temos veículos que não têm nada a ver com os veículos de há 50 anos, com muito mais condições de segurança. Eles são o controle de tração, o ABS. Só para começar o ABS, não é? O ABS, é tão simples hoje em dia que é normal. Os airbags que existem nos automóveis e começam a existir no equipamento dos motociclistas. Portanto, todo um conjunto de situações que se calhar nos levariam a pensar se face às necessidades de rapidez da vida moderna não faria sentido, por exemplo, o limite da autoestrada ser 130. Será que iria aumentar assim tanto a sinistralidade? Se calhar aumentava, mas sem estudos não se consegue fazer. Acho que qualquer sinal que lá se ponha é relativo. É relativo. As pessoas vão mais ou menos à velocidade que entendem. E isto aqui, exatamente. E aqui saltamos para outro aspecto que tem a ver com o conceito de velocidade. No código da estrada existem dois tipos de velocidade. A velocidade limite, os tais 90, os 120, os 50 dentro da localidade, que basicamente servem para
multar os infratores, Regular. basicamente servem para multar os infratores. Exato. E depois temos um conceito que se calhar era aquele que no âmbito de uma aplicação do marketing social fazia sentido utilizar, que é o da velocidade excessiva. E qual é o conceito da velocidade excessiva? É aquela que ela é excessiva se eu, no espaço que tenho à minha frente, não conseguir travar ou evitar um obstáculo em segurança. É fácil ver. Se eu for numa autoestrada normal, a 120, eu vou dentro do meu limite de velocidade, estou bem. Se a autoestrada estiver coberta de nevoeiro, eu vou a 120 e continuo a ir bem. Em termos do excesso de velocidade. Mas eu vou em velocidade excessiva porque eu não tenho condições de segurança para ir a 120, se calhar nem a 90. Ao invés, para quem conhece, a autoestrada do Alentejo, a A6, portanto a que vai para Elvas, é, principalmente a partir de Vendas Novas, uma autoestrada, como se costuma dizer, do lá vai um. Se num destes dias de risco, de sol, bom tempo, etc., eu for a 120, eu provavelmente adormeço ou começa-me a dar o sono. E se for um pouquinho mais depressa, vou mais atento. Isto é relativo, atenção. Mas algo que eu julgo que as pessoas se identificam com este tipo de raciocínio. Por que razão nós não temos nas autoestradas, não é nada do outro mundo, em vez de um limite fixo, rígido, de 120, próprio para os radares, limites variáveis em função das condições de circulação. Eu, essa autoestrada do Alentejo, não vejo por que razão nós não possamos ter um limite de 130. Mais também, enfim. Até porque os carros hoje em dia, a 120, em muitas situações nós temos que ir a travar. Sim. Das condições de segurança, de circulação, as características dos carros, das motos. A velocidade de 120 é uma velocidade, se calhar, abaixo do que é a velocidade ótima do veículo. Por outro lado, se houver chuva, se houver nevoeiro, contrariamente às conclusões do relatório de sinistralidade, se calhar a velocidade de 120 deveria baixar para 100 ou para 90, em função das condições. Então, e hoje em dia teríamos sinais na estrada que mudassem. Mas hoje em dia, em vez de ter... a velocidade não ficasse Sim, ali estática. Nós hoje em dia temos painéis nas autoestradas que nos dizem se chover, conduza com precaução. Ou, não sei, transmitem uma série de mensagens que são generalistas, são sempre as mesmas, o que tem o efeito contrário, por serem sempre as mesmas, o ser humano deixa de ligar a elas, porque é repetitiva, porque é a mesma, porque já sabe que está ali aquela. Portanto, por vezes é necessário, e isso acontece mesmo na publicidade, é necessário mudar a mensagem, porque senão a rotina é de tal forma que a mensagem deixa de existir, de ser visível. Adormecida, não é? Exatamente. Para aquele facto. E portanto, mas para nós mudarmos ou não mudarmos a questão dos limites de velocidade, precisamos de dados. Não temos dados, não há estudos. Continuamos a ter, e aqui se calhar podemos fazer a introdução para outro aspecto que eu gostava de abordar, que é o tipo de atitude das autoridades face à sinistralidade rodoviária. Aqui o termo está correto. Nós vemos que a linguagem que é utilizada pelas autoridades, sejam as autoridades policiais ou civis, relativamente a este coisa, utiliza uma linguagem, eu quase que chamaria bélica. Sim, há aqueles vídeos em que é como nos cigarros, não é? Sim. Se fumar mate e depois tens aquelas imagens dos pulmões. Fortes. Não foi por causa disso que eu deixei de fumar. Exatamente. Já somos dois. Agora, a questão é, nós, e o português nesse aspecto, eu acho que eu não sou sociólogo e portanto estou a entrar em terrenos que não domino, mas faço as minhas análises. Eu julgo que nós somos tão pressionados por uma entidade chamada Estado, que está tão presente na nossa vida, que nós achamos quase que libertador umas pequenas transgressões. Exato. É uma revolta contra o Estado eu pegar na minha moto e ir fazer um troço acima da velocidade limite. Porque eu estou a transgredir, até posso estar em perfeita segurança, mas há ali um sentimento de revolta. Eu estou a transgredir contra este Estado opressor que está muito focado no que isto
se refere, mais, digo eu, na recolha de receita do que propriamente em prevenir que existam sinistros. Nós vemos que recentemente foram implementados toda uma série de radares nas estradas para limitação da velocidade, nada contra. Será que reduziram os Eu julgo, por acaso, curiosamente, eu ando muito em Lisboa, nomeadamente na segunda circular, eu julgo que a velocidade média reduziu-se. E na autoestrada, na A1 também, quer dizer, já não vemos passar tanta vez aqueles tipos que vão a voar. Mas acho que talvez tenha tido esse efeito. Por isso, nada contra. Disse nada contra. Mas, na realidade, a mensagem que foi transmitida às pessoas é que iriam ser implementados 5 dezenas de radares que custavam, imaginemos, 10 milhões e cuja receita esperada no final do ano era 100 milhões. Espera aí, isto não é sinistralidade rodoviária, não é segurança rodoviária, isto é negócio. Eu estou a implantar algo que me vai dar um lucro. E há formas mais inteligentes de fazer negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, esta é uma situação que eu acho que urge se calhar, mudar o foco de como é que as coisas se fazem. Exato. What do you wait here? We are talking about accidents in the roads for motorcycles. It's a Z-Cam, Cine camera. Thank you. Thank you. Have a nice day. Muito É um bom. blooper. É um blooper. Autêntico. Ora, nós estamos a falar da linguagem. Exato. E, portanto, as nossas autoridades, elas próprias utilizam uma linguagem de certa forma bélica. Quando se aproximam épocas festivas, por exemplo, em que se antecipa maior incidência de tráfego nas estradas ou na aproximação no final do verão, a ida ou regresso de férias, são feitas operações. Portanto, a lógica é uma lógica de operação. Nós vamos conjugar os nossos efetivos para um determinado objetivo. Isto é uma linguagem bélica, quer dizer, já não basta os utentes das vias públicas já terem uma certa predisposição para a transgressão, ou para a pequena transgressão, chamemos assim, como também, por outro lado, temos do outro lado a operação que vai combater, que é outro termo muito utilizado. Quer dizer, nós se calhar temos que começar a mudar a semântica. Ou fazer mais. Mudar a semântica para uma linguagem positiva que transmita um sentimento positivo às pessoas e que possa propiciar também o ambiente mais positivo para os próprios condutores, de motos, de automóveis, etc. Também eles próprios serem mais proativos, mais positivos. Isso faz-me lembrar uma outra questão que é a pessoa ignora essas mensagens de negatividade, número de mortes não sei das quantas, se conduzir num bêbado durante o Natal, todas essas mensagens negativas são completamente ignoradas. Embora a pessoa, se formos ver os vídeos mais vistos no YouTube, são com cães, são com gatos, são com... Não é? Sim. São aqueles vídeos e aquela... Até porque temos também de ter uma outra percepção, que é qual é a faixa etária de comunicação, qual é o target. O mercado-alvo. O mercado-alvo, porque sem isso, então, eu estou a comunicar Para o para universo. quem? Para o universo. Porque o meu filho tem 15 anos, vê informação, não vê televisão, vê informação de outra maneira. Exatamente. Esse é outro Não é? problema. Pessoal com os 27, não sei o quê, vê redes sociais, também não vê televisão, nem ouve rádio, muitas das vezes. As pessoas com 40, 50 anos, onde nós nos inserimos, Obrigado. obrigado, temos
dividimos entre a televisão e as redes sociais, não é? E, A portanto, minha geração ainda gosta de jornais em papel. jornais em papel, exatamente. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de... Eu fazer uma campanha e colocá-la exclusivamente nas redes sociais que tem um limite de mensagem, né? E que as pessoas, se é atrativo ou não eu receber essa mensagem, eu ignoro e passo, não é? Não vou ler. Nós também temos que analisar um bocadinho isso. Eu Ao fim e tenho ao cabo. aqui, Temos ali uma martelada constante, mas olha. vou dar um exemplo da linguagem que é utilizada. Isto foi retirado do site da Guarda Nacional Republicana. A GNR inicia a partir de hoje, estávamos a falar ainda no final do ano passado, e até ao dia 2 de janeiro de 2023, a Operação Natal e Ano Novo 2022, com o objetivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário das vias de maior tráfego. Portanto, é óbvio que é bélico, estamos a falar de Tendo uma, em consideração que o de uma combate, instituição militar, não é? tendo em consideração que o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária constitui uma prioridade estratégica, a Guarda intensificará o policiamento. Serão empenhados durante a operação várias valências das diversas unidades da Guarda, numa ótica de complementaridade e de sinergia de várias ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização. Uma unidade militar não falaria melhor nem falaria diferente, porque isto de facto é uma operação militar. Uma operação militar dirigida a civis já de si é um contrassenso, uma operação militar ligada ou tentando evitar algo que tem mais a ver com o comportamental do que propriamente com ações, porque é evidente, e nós hoje em dia temos, infelizmente, uma guerra relativamente próxima, há operações, há combates, mas são forças que se opõem. Aqui não há forças que se opõem, não pode haver forças que opõem. A GNR não se pode opor aos condutores nem os condutores à GNR. Porque o objetivo é igual. Sem dúvida que o objetivo da Não está a GNR... dizer que a GNR desapareça nem que Não, deixe não, de fazer não. estas atividades. Atenção, Não. o trabalho deles, eles fazem o trabalho deles e o trabalho que lhes pertence. Exatamente. E hoje em dia eu até entendo que o fazem bastante bem. Nem estamos a dizer que não seja útil ou Não, 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 útil. não, pelo contrário. Estamos à procura de É útil. comunicações diferentes. Agora, temos é que ter formas de falar De outra de abordar o instituição, se calhar. problema. Sim. É evidente que a GNR é instrumental e faz falta e tem que estar no terreno para fazer as suas missões, aquilo que é o seu dever. Agora, a linguagem tem que ser diferente. Exatamente. Eu não me posso ficar satisfeito porque vem alguém à televisão dizer que durante o período de Natal e Ano Novo houve determinado número de vítimas mortais e que isso é positivo porque representou menos 0,3% do que no ano anterior. Epá, toda e qualquer vítima mortal ali é a mais. Isso é um ciclo que nunca termina. Não porque isto, vamos lá ver, isto é o fazer o mesmo, procurar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Uma coisa é certa, onde está metido o ser humano é sempre... não há verdades absolutas. Onde está metido o ser humano verdade, é impossível de controlar o que quer que seja. Claro. Mas nós podemos comunicar de maneira Exatamente. diferente. Né? Aliás, Tentar outra forma, já que esta está a dar resultados muito baixos Sim, ano após ano. E portanto, Ano após ano. Precisamos de... é isso, exatamente. Nós temos que identificar, e isto agora remete-nos quase para o início da conversa. Exato. Nós temos que É um ter... bom sinal, porque também já... Nós temos que ter informação, temos que ter conhecimento que possa ser analisado, que possa ser tratado, que possa sugerir efeitos, que possa sugerir políticas, que possa sugerir ações. E depois essas ações, dentro da mesma lógica, têm que ser medidas. Uma ação que não é mensurável não vale a pena. Exato. Porque então vamos continuar como continuamos desde há décadas, numa coisa que é, enfim, é um dos males portugueses, que é o achismo. Eu acho que é evidente, toda esta nossa conversa aqui É um achismo. é um achismo. Mas Pode parecer um contrassenso, mas é um achismo contra os achismos. Não, mas é uma conversa inteligente, é uma conversa... Agora, Não estamos aqui a dar opiniões não de faço, nada. não traria para esta conversa soluções concretas.
quer dizer, se calhar conseguimos puxar pela cabeça e encontrar uma ou duas, Sim, 3, 4, 5. Aliás, aí o que eu peço é a colaboração de todos os motociclistas. Claro, sem Quanto, dúvida. quanto mais motociclistas estiverem envolvidos nas atividades Exatamente. do governo ou da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, como no segundo fórum, por exemplo, ou noutras coisas, quanto mais. Porque eu acho que os motociclistas estão a ignorar completamente as suas próprias defesas. Portanto, quer dizer, O tema tem que estar na sua mente. há muita crítica, nas conversas há muita crítica, mas nos lugares certos, nos momentos certos. Para fazer a diferença, não nos unimos para essas coisas. Eu sinceramente, e não estive presente no fórum, com pena minha, mas motivos mais altos se levantaram. Eu tive. Mas, sinceramente, não sei se é o sítio mais indicado, embora seja um sítio necessário. É um sítio necessário. É necessário que necessário. os mais diversos agentes deste mundo se juntem de vez em quando e falem. E de preferência falem abertamente, sem peias, a dizer o que têm a dizer. Pode ser asneira. Às vezes uma asneira pode levar a uma conclusão certa. Exato. Agora, há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção e que é este tipo de fórum. Porque esta conversa vai ser publicada nas redes sociais. Provavelmente, desejemos que sim, tenha conteúdo suficientemente interessante para ser partilhada. E para despertar o interesse para das despertar pessoas. o interesse. E que outras pessoas façam o mesmo. Sim, quanto Nem mais que se falar, melhor. Nem que seja discutirem este tema de uma forma positiva, concreta, nem que seja numa tertúlia, numa mesa de café. Sem estrelados. Sim, sem estrelados. E falarem de como é que as coisas poderiam ser feitas para não serem feitas como sempre se fez. Que é o que nós temos atualmente. Basicamente, este relatório, se este relatório me fosse apresentado numa cadeira de gestão numa universidade, levava um chumbo rotundo. Exato. Quer dizer, era um chumbo rotundo. Isto não é uma análise. Isto é uma mera comparação de percentagens e de números. Qualquer aluno do secundário faz isto e não precisa de ser muito brilhante. Portanto, é um documento... Eu acho que também temos que exigir mais... Exatamente. Temos que exigir mais dos motociclistas, exigir mais de nós próprios enquanto motociclistas a nível de segurança. Eu acho que nós temos que exigir de nós próprios o suficiente para termos a credibilidade e a autoridade para exigir dos outros. Exatamente. Agora, se nós próprios não exigirmos de nós, não podemos estar a exigir dos outros. Sim. Não é óbvio. E, portanto, até porque exigir mais é saudável. É saudável. Assim, É avançar. É avançar, É avançar. exatamente. Nós É avançar. notamos, isto é em design também, nós notamos ali que há um problema que não consegue ser resolvido. Então vamos analisar esse problema. Vamos procurar soluções para esse problema. E é gratificante chegar à solução. Exato. E é gratificante nem que seja avançar um passo diferente. É, sem dúvida. Muito pequeno. Porque no fundo a vida é isso mesmo, é avançar Exatamente. pequenos passos. O conhecimento científico é esse, é nós falarmos sobre ele e avançarmos nem que seja uma frase ou um parágrafo, não é? Algo tem que avançar. Aumentamos o conhecimento de uma determinada sociedade, aumentamos o conhecimento de uma determinada comunidade, essa comunidade aprende um bocadinho mais e quando tiver a oportunidade de resolução, sabe que tem ferramentas para o fazer. Agora, temos é que sair do comodismo de achar que isto está bem, porque se faz assim, sempre assim se fez. Mas quer dizer, se sempre assim se fez, os resultados terão que ser necessariamente os mesmos. Exatamente. Portanto, não são aqueles que nos interessam. Exato. E portanto, há N formas de conhecimento sobre a via pública, sobre o andar na via pública, que às vezes são básicos e que deveriam fazer-nos refletir. E, portanto, eu tinha preparado dois exemplos de coisas básicas que nós podemos perceber na nossa presença na via pública e que tem a ver o seguinte. E isto, se calhar, é mais vocacionado para os automobilistas que eventualmente nos estejam a ouvir, ou para os motociclistas, cuja maior parte também é automobilista, que tem a ver com a utilização dos telemóveis enquanto se vai a conduzir.
Dizem alguns estudos que normalmente quando entra uma chamada ou entra uma mensagem, o nosso olhar se desvia para o equipamento e esse desviar do olhar são cerca de 3 segundos. Sim. Se quiserem fazer, façam o exercício e contem 1, 2, 3 e vejam. 3 segundos não é nada. É um Mas pode espaço ser tudo. curtíssimo, mas pode ser o preço de uma vida. E não só, normalmente as pessoas atendem, mexem no telemóvel ao conduzir automóveis e ao mexer nesse telemóvel ficam só com o volante numa mão, não é? E portanto não têm a destreza para mexer no volante. Quando eu vinha para aqui, saí de casa e na minha rua passou, eu deixei passar e depois vinha atrás de uma senhora num carro. Vinha devagar, bastante devagar, até vinha mais devagar do que o que seria quase normal. É evidente que quando ela passou eu vi o que é que ela estava a fazer. Exato. Ela ia a mexer no telemóvel. A rua não era muito larga, mas uma rua normal, e ela ia com uns ligeiros S. Quem vai atento a um telemóvel não consegue conduzir direito. Exato. Não consegue. Nós, desvia, vai para a esquerda, vai para a direita. Nós motociclistas, quando andamos no trânsito, nós temos uma das primeiras coisas que nos é evidente é se a pessoa vai ao telemóvel porque o carro não segue uma trajetória linear. Voltamos aos 3 segundos. Não tiramos só do telemóvel, o rádio. Por exemplo. O rádio, mexer no rádio, mexer no ar-condicionado, qualquer coisa. São coisa. fatores que distraem. Sim. Os 3 segundos. Se calhar, se as pessoas querem alterar o frio do carro, das duas uma, ou façam-no com o carro parado, ou façam-no em segurança. Não numa fila de trânsito. É verdade. Porque depois, não é aquela... Estou numa fila de trânsito, vou alterar o ar-condicionado, esqueceu-se de olhar para a frente, pumba, bate no carro da frente. Pronto, acabou. Vejamos uma coisa. Se eu for a 30 km/h, exato, em 3 segundos, eu percorri 25 metros. 25 metros é o equivalente, mais ou menos, ao comprimento de 5 automóveis. Exatamente. Pensem em 5 automóveis, é a distância. Isto a 30. A 30 de velocidade. Se eu for a 90, já são cerca de 75 metros. Exato. Se formos a 180, obviamente ninguém vai a 180, 3 segundos são 150 metros. É o comprimento de 30 automóveis. Exatamente. Bem, vejamos a 20. 20 são 100 metros. 100 metros são 25 automóveis. Não interessa. 20 automóveis. E, portanto, pensem que aquela fração de segundo a conduzir a moto ou a conduzir o automóvel que retiram do que é o foco da condução, que é a via, pode ser suficiente para qualquer coisa acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. E reparem o seguinte, outro dado, e isto aqui a relação é linear, aumenta a velocidade, aumenta a distância, para o mesmo tempo. Outra evidência científica, nós quando vamos em deslocação, na moto ou no automóvel, nós temos aquilo que se chama uma determinada energia cinética. E essa energia é função do peso, do conjunto condutor-moto, por exemplo, imaginemos 300 kg, do condutor mais a moto, vezes o quadrado da velocidade a que vai. Exato. E depois divide por 2 a fórmula. Agora imagine, a velocidade é avaliada no quadrado, ou seja, a relação não é linear. Quanto mais depressa eu ando, muito mais é a minha energia cinética. Todos nós temos presente as imagens no MotoGP, quando um dos pilotos se despista, que a moto vai às cabriolas por ali fora, etc. Ele vai a raspar no chão, não sei quantos metros. Isso é a dissipação dessa energia cinética que o veículo transporta. Uma parte dela é dissipada pelo condutor. É evidente que no MotoGP eles não só sabem cair muitíssimo bem, como vão bem protegidos dentro da medida do possível, bons capacetes, bons fatos, boas botas, boas luvas, etc. E a moto, obviamente, como nós vemos, quando eles se despistam a velocidades mais elevadas, estilhaçam-se. Mesmo. Porquê? Porque é a dissipação dessa tal energia. Agora, imaginem isso acontecer na via pública. Connosco. Ou seja, se eu for a 30
ou se eu for a 50, a energia que eu transporto é muito menos do que se eu for a 100. A 100 é muito mais, é o quadrado. Exato. E é ter essa noção, porque isso depois reflete-se na capacidade que o nosso corpo, já não falando na moto, capacidade que o nosso corpo tem de absorver os impactos. E daí, muitas vezes, um pequeno acidente ter um efeito grande. Exatamente. Uma última mensagem para os nossos ouvintes. Eu julgo que a mensagem, se calhar, se me permites, Claro. 2 mensagens. 2. Uma para os motociclistas. Tenham uma atitude na via pública, isto é quase redundante dizer isto, mas que sejam prudentes, mas principalmente sejam visíveis e sejam previsíveis. O que é que eu quero dizer com isto? É fundamental que os outros nos vejam. Isto pode ser feito através das luzes, mas não andem em máximos, principalmente dentro das cidades, das luzes, do equipamento refletor, E do posicionamento. exatamente, do nosso próprio posicionamento face ao veículo que vai à nossa frente ou atrás. Exatamente. Sejam previsíveis. Não expondo-se ao risco. Exatamente. Sejam previsíveis. O que é que eu quero dizer? O condutor que vai no outro veículo tem que ouvir-nos. E Perceber- nós podemos certificar-nos se o condutor nos viu ou não, se estivermos atentos aos espelhos retrovisores do Exatamente. automóvel. Exatamente. Vemos Se ali houver logo uma a cabeça. Se houver uma troca de olhares, É. então aí Ou nós então somos vês que a cabeça dele está somente a olhar para baixo, significa que o homem está no telemóvel. Homem ou Exatamente, mulher? exatamente. E portanto, o ser previsível significa que eu tenho que ter uma atitude enquanto estou no ângulo de visão do outro condutor, que ele perceba que aquilo que eu vou fazer é aquilo que ele está a pensar que eu vou fazer. Exatamente, exatamente. Porque se andarmos no meio do trânsito a tricotar, de um momento para o outro mudo de faixa, eu não estou a ser previsível, estou a ser imprevisível. E eu vou provocar uma reação que eu também não sei qual é do outro condutor. Do outro condutor, E que se pode exatamente. eventualmente até voltar contra mim. Exatamente. Em relação aos condutores, eu diria isto: sejam visíveis e sejam previsíveis. A outra mensagem, se alguém das nossas autoridades nos estiver a ouvir, nomeadamente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, produz estes relatórios, façam melhor, por favor. Nós agradecemos. E se precisarem de ajuda, digam. Já Mas- pode ir lá. Mas façam melhor. A mensagem, eu já o disse aqui algumas vezes, nós não podemos esperar resultados diferentes se os processos que adotamos são sempre os mesmos. E nós também estamos a fazer melhor. Não estamos só a exigir melhor, mas também estamos a Para fazer melhor. exatamente. Porque estamos a fazer cursos de formação, porque Isso. estamos a fazer podcasts A chamar a a atenção, chamar a para os problemas, atenção dos sem problemas. dúvida. Portanto, também estamos a fazer o nosso papel. Isto chama-se ser proativo, é fazer isto. E, portanto, aquilo que se deseja, nomeadamente das autoridades, estejam menos focados na recolha de multas, de É. fundos, e foquem-se mais Nas razões, na vida e nas vidas nas de razões quem anda porque é na que as via coisas urbana. acontecem. Na Exatamente. via urbana ou nas vias públicas. Portanto, Henrique, olha, fiquem seguros. obrigado. Obrigado eu. Epá, eu de repente ficou um silêncio É verdade. e a luz ficou melhor. Há bocado estava com uma sol enorme, não sei como é que ficou aquela parte. Pá, tal. E pá, este está brutal. Achas? Está brutal. Está brutalíssimo.